Então sejam bem-vindos. Hoje vamos estudar a unidade 2. Nessa unidade nós vamos dividi-la em duas partes. Nesse primeiro momento vamos estudar a parte 1, abordando temas sobre alimentos industrializados e as fases de processamento de alimentos. Então vamos acompanhar aqui no quadro. O tema da nossa aula é Industrialização e Distribuição de Alimentos no Brasil. Professora formadora Sabrina Alves e professora assistente a professora Caroline Bezerra. Os objetivos da aula: conhecer as características de alimentos processados e ultraprocessados, analisar as consequências do consumo excessivo de alimentos industrializados e seus efeitos negativos, compreender as fases de processamento dos produtos alimentícios e analisar as mudanças do consumo alimentar da família brasileira. Bom, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados vem aumentando devido à sua potencial praticidade associada à correria do dia a dia. A variedade e a intensa publicidade têm atraído grande parte dos consumidores, que acabam por substituir os alimentos in natura pelos processados, o que caracteriza alterações dos hábitos alimentares, determinando a chamada transição nutricional, que são questões que a gente já abordou em outras aulas, né? Que as pessoas deixaram de consumir alimentos naturais e estão consumindo cada vez alimentos industrializados, alimentos não saudáveis, e isso é a chamada transição nutricional. Antes de entendermos o que significa alimentos processados, primeiramente você tem que saber o que significa processamento. Então, processamento é definido como os métodos utilizados pela indústria alimentícia para transformar o alimento fresco em um produto alimentar. Na verdade, o processamento sempre esteve presente na história da humanidade brasileira. O homem sempre teve a necessidade de buscar os alimentos para consumir. E para garantir a sobrevivência, ele precisava conservar esses alimentos. E como que era feita a conservação? Através do processamento. Então, o homem precisava processar para conservar os alimentos. E a gente vai aprender hoje na aula como que é feito esse processamento hoje em dia. Então, vamos aqui no quadro. O processamento de alimentos, ele se divide em duas fases: alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Os alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura, alimentos naturais, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são conhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Lembra que eu expliquei na aula passada o que seriam os alimentos minimamente processados? Arroz, feijão, macarrão são alimentos que os principais ingredientes são eles mesmos e não contêm a adição de outras substâncias. Já os alimentos processados, são os alimentos em que na indústria já passaram por algum processo, né, de processamento, e aqui eles são adicionados juntamente com alimentos minimamente processados. Um exemplo a gente vê aqui. O queijo é um alimento processado adicionado ao macarrão, que é um alimento minimamente processado. E outro exemplo de alimento processado são as carnes salgadas adicionadas ao feijão, que é um alimento minimamente processado. As carnes salgadas podem ser carne de sol, charque, alimentos que contêm algum tipo de processamento para que se chegue à característica própria para o consumo. Alguns exemplos aqui de alimentos processados: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor, preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre. São os alimentos em conservas. Outro exemplo: extrato ou concentrado de tomate com sal ou açúcar, frutas em caldas e frutas cristalizadas, carne seca, sardinha, atum enlatados, queijos e pães feitos com farinha de trigo, leveduras,
água e sal. Então, esses são alguns exemplos de alimentos processados, certo? Por que limitar o consumo de alimentos processados? Embora o alimento processado mantenha a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento do qual deriva, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram a composição nutricional de modo desfavorável. Embora os alimentos precisem passar por um processamento para se tornarem mais adequados ao consumo, esses alimentos na indústria acabam perdendo a sua composição nutricional, a sua característica original, justamente porque são submetidos a fatores como umidade, luz, pH. Então, esses são fatores que alteram a composição do alimento. Então, para você visualizar melhor, por exemplo, você tem um alimento in natura, uma fruta. Vamos utilizar como exemplo o abacaxi. O abacaxi contém as suas características originais, as vitaminas e os minerais. E já um abacaxi em calda já é um alimento processado, que foi transformado em um produto que contém muito mais calorias, açúcar, perdeu água e perdeu consequentemente as vitaminas e os minerais presentes na fruta. Então esse seria o motivo que o alimento perde os seus nutrientes. Você tem algo a complementar, Carol? Isso mesmo, professora. A gente viu que eles são importantes, né? Justamente para que eles possam garantir o tempo que a gente fala que é o tempo de prateleira, né? Então, os alimentos precisam passar realmente por esse processamento. Mas aí a gente tem que ter o cuidado na hora de consumi-lo, né? Eu não vou consumir uma quantidade grande de abacaxi, como a senhora deu o exemplo, de abacaxi enlatado, né? Como se eu fosse consumir o abacaxi in natura. Então, a gente tem essas duas opções. Se eu tenho a opção de, se está na época, né, na safra do abacaxi, por que não consumir o abacaxi in natura e em vez de dar preferência para o abacaxi processado? Então, é essa diferenciação que a gente tem que fazer e o cuidado na hora de escolher o alimento, tá? Ele é necessário? Justamente como eu falei, se não está na época da safra, como é que eu vou conseguir o abacaxi? Então, é esse cuidado que a gente deve ter. Isso mesmo, a gente deve avaliar principalmente o custo-benefício, o que vale mais para o seu bolso. Investir muito menos no alimento natural, em que você vai obter mais qualidade, ou investir em um alimento muito mais caro, né? Com certeza, e ter muito menos nutrientes, o que não vai ser tão benéfico à sua saúde. Então, vale nesse momento utilizar também o bom senso, certo? E o que são alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados, como o nome já diz aqui, bem claro, são formulações industriais que, além de açúcar, sal e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amidos, aditivos, corantes, aromatizantes e vários outros tipos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Então, diferentemente dos alimentos processados, os ultraprocessados já são totalmente criados pela indústria alimentícia. São formulações industriais que não existiam e a indústria criou. E se você for reparar na lista de ingredientes desses alimentos, eles contêm diversas substâncias que muitas vezes você não conhece, nunca ouviu falar. Então, esse é o modo de você saber que você está consumindo alimento ultraprocessado, que aquele alimento é ultraprocessado, pela grande lista de ingredientes que esse alimento possui. Exemplos: biscoito, sorvetes, guloseimas em geral, cereais açucarados, bolos, barras de cereais, sopas, macarrão e temperos instantâneos, aqueles temperos que geralmente vêm no macarrão, já é tempero pronto, molhos, salgadinhos de pacote, salgadinhos de milho, refrescos e refrigerantes, produtos congelados e embutidos, peixe empanado, conhecido como nuggets, e as salsichas. Esses são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados. E sobre o macarrão aqui instantâneo, é um alimento que muita gente pensa que é saudável, justamente porque é super prático, é um macarrão sequinho, né, que passa aquela ideia de saudável. Mas esse alimento, para ser comercializado na empresa, ele passa por um pré-processamento, em que nessa
nesse processo de pré-fritura do alimento, ele vai ter muito mais gordura. Então, por isso, essa é a característica do alimento sequinho. Na verdade, ele está impregnado de gordura. E esse caldo pronto, que já vem no macarrão, ele é praticamente só o sódio, só o sal. Contém, em média, 5 gramas de sal, só nesse pacotinho, que é uma quantidade de sal que uma pessoa deveria consumir em um dia todo. E muitas vezes os pais acabam dando esse alimento para a criança e não sabem os malefícios que esse alimento pode causar. Se causa para um adulto, né? Quem dirá para uma criança? Então a gente deve ficar de olho, né, professora, sobre esses alimentos. E a gente vê que isso é muito comum, né? O que os pais fazem? Eles trocam a alimentação. Em vez deles darem um prato de comida na hora do almoço ou do jantar, eles dão um prato de macarrão instantâneo. Então vale se preocupar. O que essa criança está consumindo? Basicamente gordura, né? E sal, sódio. É isso que ela está consumindo. E a gente já viu em aulas anteriores que isso não é benéfico para a saúde. Isso. Então vale muito mais você perder um tempinho ali, né? Reservar um tempinho para você estar preparando o seu próprio macarrão para estar servindo para essa criança, né? Podendo incluir aí a questão de alguns legumes junto com o macarrão, uma carne. Então, assim, um prato muito mais nutritivo. Então tem que ter cuidado com essa parte de praticidade. Será que essa praticidade ela é benéfica, apenas benéfica, ou ela pode trazer algum malefício para a saúde? Isso mesmo. E aqui no nosso país a gente tem tantos temperos naturais, né? Tantas opções de tempero. Então, por que tá usando um tempero pronto, um caldo de carne? Se você mesmo pode preparar, comprar na feira, temperos que vai realçar o sabor desse alimento e deixar ele muito mais natural, muito mais saudável, né? Isso mesmo. Então, por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Devido à composição nutricional, como nós falamos aqui, as características que o ligam ao consumo excessivo de calorias e ao impacto que suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Esses são 3 fatores que o alto consumo de alimentos ultraprocessados pode atingir frequentemente, principalmente quanto à cultura, porque a gente observa que os alimentos ultraprocessados, eles em geral contêm uma marca, uma embalagem praticamente idênticas em todos os lugares do país, e a indústria acaba investindo muito no marketing, na propaganda desses alimentos, né? Em que as pessoas acabam tendo uma falsa ideia de diversidade, de variedade desses alimentos, pensando que esses alimentos são saudáveis. E aí as culturas tradicionais acabam ficando meio de lado. Os jovens perdem principalmente o interesse em continuar com sua cultura alimentar. Por quê? Porque associam o consumo de alimentos ultraprocessados à superioridade, à modernidade, né? Então ninguém quer ficar excluso socialmente, quer também se habituar a esses hábitos de consumo de alimentos ultraprocessados. E outra questão é a questão do meio ambiente. Com a larga escala de produção desses alimentos, né, acabam sendo produzidas muito mais embalagens que são jogadas no lixo, são jogadas na rua e muitas vezes não são biodegradáveis e acaba poluindo muito mais o ambiente. Então a gente deve ficar também atento a esses aspectos de cultura, meio ambiente e vida social. Outro malefício que o alto consumo de alimentos processados pode causar é justamente por causa do hipersabor. Com a ajuda de açúcares, gorduras, sal e vários aditivos, os alimentos são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir o hábito ou mesmo para criar a dependência. Então a gente observa, né, que muita gente que tem o hábito de consumir esses alimentos acabam ficando meio que viciados. Um exemplo que eu posso citar para você é a questão dos refrigerantes. Gente que tem o hábito de tomar refrigerante todo dia é viciado em refrigerante justamente por causa desse hipersabor que esses alimentos causam na pessoa. Uma criança também, por exemplo, que está acostumada a consumir refrigerante todos os dias, ela vai acabar
consumindo pouca água, né? Não vai nem sentir falta da água, porque ela quer mesmo é o refrigerante. Outro exemplo é a questão dos sucos em pós, os sucos industrializados. Uma criança que tem o hábito de consumir só o suco industrializado, ela não vai mais reconhecer o sabor da fruta quando for tomar um suco natural. Isso é uma questão que acontece bastante, né, professora, na nossa sociedade. Isso mesmo. Em vez de você estar, né, oferecendo esse suco aí processado, que é o suco de pó de saquinho, como a gente conhece, ou de garrafa, ofereça o in natura. Com certeza é no in natura que estão mais a questão das vitaminas, né? Essas questões das vitaminas e minerais, eles estão muito mais conservados do que um alimento que passou por todo esse processamento. Então, se você tem essa opção de oferecer um alimento in natura ou um alimento processado, ofereça o alimento in natura, tá? Então, assim, a questão do suco de saquinho ou de garrafa, ela ainda é questionada, né? Então, em vez de você consumir esse tipo de alimento, consuma então a questão da água, que com certeza a água lhe trará muito mais benefício do que esses dois tipos de suco. Isso mesmo, e falando dessa questão da água, uma imagem bem polêmica que a gente tem visto também hoje em dia nas redes sociais, é que se você dá água para as plantas, por que você oferece um refrigerante para as crianças, para o seu filho, né? Se a água é muito mais saudável do que o refrigerante. Então a gente deve se conscientizar também com isso, né? Então, outra questão é comer sem atenção. A maioria desses alimentos é formulada para ser consumida em qualquer lugar, sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. São alimentos em que basta você abrir ali a embalagem e comer. Você come em frente ao computador, em frente à televisão, dirigindo, em todos os lugares você pode consumir esses alimentos. São alimentos muito práticos, né? Tamanhos gigantes, uma característica também comum desses alimentos. É comum que muitos alimentos ultraprocessados sejam comercializados em recipientes ou embalagens gigantes e a preço ligeiramente superior ao de produtos em tamanho regular. Tenho certeza que você também já se deparou com essa situação quando foi fazer suas compras no supermercado. Às vezes você tem a oferta ali, leve 2 produtos por um preço de 1. Então isso também é uma estratégia de marketing, né, professora? Muito utilizada pela indústria de alimentos. E aí eu consegui lembrar aqui de um exemplo também, né? As crianças adoram a questão dos salgadinhos, né, dos Cheetos. E a gente vê que existe um Cheetos que é bem pequenininho, uma porção bem menor, e aquele Cheetos que a porção é enorme. Então, né, na hora que você for oferecer, se vai oferecer esse tipo de alimento, então opte pelo menos o tamanho menor, não precisa optar pelo aquele tamanho maior. Imagina a quantidade de sódio que você está, né, servindo a determinada pessoa. Então a gente tem essa opção, né? Claro que a gente sempre quer o maior, mas dependendo do tipo do alimento, prefira o menor. Com certeza você está beneficiando a sua saúde. Realmente, tem aqueles tamanhos enormes, né? Que vem um pouquinho a mais só e com um preço bem similar daquele menorzinho, que é para induzir o consumidor a levar, o maior, né? Então, às vezes a pessoa vai pela questão do preço, né? Você olha, nossa, esse aqui é bem maior e o preço é muito pequeno, então eu vou levar o maior. Mas a questão não é preço, a questão é saúde, ok? Qualidade, né? De saúde. Isso mesmo. Então vamos continuar. Outra característica dos alimentos: possuem calorias líquidas, refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber. O aumento do risco da obesidade existe em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar as calorias provenientes de bebidas adoçadas, porque geralmente as pessoas consomem refrigerante, consomem até 2 litros e vai de uma vez sem sentir, né, sem se saciar. Então por isso o organismo acaba registrando muito mais as calorias líquidas desses refrigerantes, certo? Aqui nesse quadro é bem interessante que a gente pode visualizar bem a diferença do alimento natural, o alimento processado e um alimento ultraprocessado. Nós temos aqui um alimento in natura, um exemplo, o peixe fresco. O alimento processado já seria o peixe enlatado, um exemplo seria um atum, certo? E um alimento ultraprocessado desse peixe já seria o empanado de peixe, que são os nuggets, que são formulações industriais. Então aqui fica bem claro, um exemplo de alimento fresco, peixe enlatado, um peixe enlatado e um alimento empanado.
Logo abaixo temos o exemplo utilizando o abacaxi. O abacaxi é a fruta natural, um alimento fresco. Já o alimento processado seria o abacaxi em calda, que contém muito mais açúcares, né, para que ele se chegue a características apropriadas para consumo. E já o alimento ultraprocessado seria o suco em pó de abacaxi, que na verdade de abacaxi não tem nada, tem muito mais açúcar e conservantes, aditivos químicos que são muito maléficos para a nossa saúde. Então, quais são os malefícios do alto consumo de alimentos processados? Esses alimentos contêm alta densidade energética, menos fibras, gordura, açúcar e sal em excesso, substâncias químicas como conservantes, estabilizantes, aromatizantes, gordura trans, emulsificantes, aditivos químicos, antioxidantes. Nossa, quanta coisa, né? Com certeza você viu isso e já se lembrou de outras aulas e que a gente abordou a questão dos aditivos químicos também. São inúmeros aditivos que existem, tudo para transformar o alimento mais atraente, né, professora? Isso mesmo, e a gente viu ali que a gente poderia ter consumido o suco do abacaxi e até mesmo da casca do abacaxi, né? Isso mesmo. Outras consequências são menor diversidade cultural e gastronômica, globalização ou homogeneização alimentar, menos desenvolvimento sustentável do meio ambiente, com a geração de poluentes contaminando águas, solos, e isso resulta no aquecimento global, que é uma preocupação hoje que nós temos com o meio ambiente. Então, já que a gente falou agora de alimentos processados, conhecemos quais são eles, quais os malefícios que podem causar à saúde, vamos assistir agora um vídeo bem interessante que expõe duas situações bem comuns de acontecerem na população brasileira. Vamos assistir então? Em meio à correria do dia a dia, o consumidor brasileiro está perdendo o hábito de produzir sua própria refeição, com a utilização de alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, o arroz, feijão, leite, entre outros. Este é um fato e percebemos o aumento do consumo de alimentos industrializados, como sanduíches prontos, refrigerantes, salgadinhos, massas prontas, macarrão instantâneo, biscoitos embutidos, olha que muitas vezes são sinônimos de praticidade. Porém, essa tal praticidade não quer dizer qualidade nutritiva do alimento. Você acabou de ver duas situações que são comuns atualmente, mas vamos entender a fundo as vantagens que encontramos quando consumimos alimentos saudáveis. Olha só, alimentos naturais. Possuem diversas vitaminas e minerais de forma natural contida no alimento. São ricos em fibras que auxiliam o correto funcionamento do organismo e proporcionam maior qualidade de vida, disposição e melhor desenvolvimento físico, mental e social. Já os alimentos industrializados possuem alto valor calórico, adição de açúcar, gordura e sódio em excesso, substâncias químicas e conservantes prejudiciais à saúde. São pobres em vitamina e minerais. E se consumidos em excesso, aumentam o risco de desenvolvimento de obesidade, hipertensão arterial e diabetes. Argumentos suficientes para que possamos definir a nossa alimentação. Concorda? Bons estudos e até a próxima!
Olha só, então acabamos de nos deparar com duas situações que acontecem hoje em dia com a população brasileira, né? Uma situação em que uma pessoa trabalha o dia todo, não tem tempo de se alimentar e acaba se alimentando no trabalho mesmo, muitas vezes de forma errada, optando por alimentos práticos, refrigerantes, sanduíches, alimentos prontos que basta você abrir ali, né, um saquinho, comer e nem se sente saciado, acaba comendo em excesso. E já outra situação de uma pessoa super disciplinada, né, que tem o seu tempinho de preparar seus alimentos naturais e levar ao trabalho, né, o suco natural, um sanduíche natural talvez, né, e consumir alimentos saudáveis. Isso só vem para mostrar que é possível sim, só depende de nós, depende de você mesmo, a disciplina, a organização para que você possa conseguir consumir, né, ter uma alimentação mais saudável. Isso parte muito mais da nossa atitude mesmo, da nossa conscientização. E você também acabou de ver ali de uma forma bem resumida quais são os benefícios de consumir uma alimentação natural e quais são os malefícios de uma alimentação não saudável, né? Uma alimentação não saudável acaba aumentando o risco de colesterol alto, obesidade, hipertensão, diabetes e não tem os nutrientes adequados para o seu organismo. E já uma alimentação saudável, né, ao contrário, te fornece todos os benefícios e muito maior qualidade de vida. O que é que você achou, professora Carol, do vídeo? Isso mesmo, gente, esse vídeo é bom que ele mostrou pra gente? Não é proibido comer um sanduíche, né? A gente só tem que verificar qual é o tipo de alimento que a gente vai escolher. Você viu que ele comeu um sanduíche natural ali, um sanduíche muito mais saudável do que os sanduíches de fast food, né? Então você pode estar preparando o seu sanduíche para você poder levar para o local que você for, né? Escolher um pão mais saudável, no caso um pão integral, a questão do alface, né? Então você pode colocar vários tipos de legumes dentro do seu sanduíche, em vez de colocar produtos processados, como um hambúrguer, né? Se você quer colocar um hambúrguer, então faça você seu hambúrguer de uma carne moída. Então a gente tem várias opções. Só que, claro, uma alimentação saudável, ela dá um trabalhinho, né? Então não é algo instantâneo. Mas vale a pena, porque você vai ter vários benefícios. Então vale a pena você reservar um tempinho, né, da sua vida aí para estar preparando a sua alimentação. Tá? E a questão do suco também, né? Se você tem a opção de fazer um suco natural, por que ir pelo processado? Então, cuidado na hora da escolha do produto que vai consumir, tá? A gente viu que é possível consumir coisas saudáveis sim, só dá trabalho. Isso. E falando dessa questão dos sanduíches que a professora Carol falou, qual seria a diferença dos sanduíches naturais para aqueles sanduíches de fast food? Porque o sanduíche natural a gente está ali preparando na hora, a gente está vendo os ingredientes que vão ser utilizados, a gente está selecionando o que convém para a nossa alimentação. Já os alimentos do fast food, o sanduíche do fast food, você sabe quantos dias que ele está ali para ser comercializado, quais são os conservantes que foram usados nesse hambúrguer, nessa carne de hambúrguer, né? Então, vale também de você saber atribuir o que é bom para você diante do que você está podendo aprender hoje aqui nas nossas aulas, certo? Então, vamos continuar com a aula. Vamos conhecer um pouquinho agora, já que nós conhecemos sobre os alimentos processados e ultraprocessados, as fases de processamento de alimentos na indústria alimentícia. Como você pode visualizar aqui na foto, né? Ele passa por grandes processamentos para que se chegue até o consumidor final. Então, o processamento para a elaboração de alimentos industrializados abrange várias fases, desde a produção e seleção da matéria-prima até o armazenamento e a distribuição final. O objetivo é alimentos práticos e atrativos, aumento de vida útil e o enriquecimento dos produtos com vitaminas e minerais. As principais fases de processamento dos alimentos, dos produtos alimentícios, são fase de beneficiamento, fase de elaboração, fase de preservação e conservação e fase de armazenamento. A fase de beneficiamento é a primeira etapa de transformação da matéria-prima selecionada em produto alimentício. Consiste na limpeza, na separação das plantas não comestíveis e na higienização.
A excelência do produto industrializado está relacionado à qualidade da matéria-prima selecionada. Então, é nessa fase em que vai ocorrer a seleção dos alimentos melhores para que sejam comercializados. Por exemplo, quando a indústria recebe o arroz, ela vai, consequentemente, higienizar esse arroz, né? Os grãos vão passar por uma seleção antes de serem embalados para serem comercializados. O mesmo acontece com as frutas, legumes e verduras. A indústria não vai querer comercializar qualquer fruta, né? Logicamente, vão ser separadas aquelas que possuem aquelas que estão danificadas, estão deformadas, para que sejam selecionadas as melhores frutas, os melhores legumes, para que o consumidor final possa adquirir um alimento com qualidade. Então, essa seria a fase de beneficiamento. A segunda fase é a fase de elaboração. É a etapa mais importante, pois nela se desenvolvem diversas tecnologias para a produção final dos produtos, através de processos físicos, processos químicos e processos biológicos. Então, vamos entender como que ocorrem esses processos. Bom, aqui está expostos algumas fases dos processos que ocorrem nos alimentos. A gente não precisa muito se aprofundar nesses processos, nessas técnicas de processamento, mas só para você ter a noção de como que ocorre cada uma dessas fases. Os processos físicos se referem à moagem, trituração, esmagamento ou prensagem do alimento e aplicação de calor. Os processos químicos já são a questão da acidificação dos alimentos, emprego de ácidos, acidez dos alimentos, emprego de aditivos químicos e salga, como é utilizado em carnes salgadas, como charque, carne de sol e carne seca. Já os processos biológicos se referem à fermentação e maturação do alimento. É lógico que existem muitas outras técnicas, aqui eu coloquei só algumas principais para você ter uma noção do que seriam os processos físicos, químicos e biológicos dos alimentos. A terceira fase é a fase de preservação e conservação dos alimentos. Qual é o objetivo? Visa aumentar o tempo de vida útil de prateleira dos alimentos por meio de processos que evitam as alterações indesejáveis no produto. Pode, por exemplo, ser através das técnicas de refrigeração, de congelamento, branqueamento, tudo para que o alimento seja conservado da maneira mais adequada. E a última fase é a fase de armazenamento. É a fase do processo que visa preservar os produtos para que eles não se deteriorem. As principais causas de alteração dos produtos armazenados são temperatura ambiente, que é a questão da oscilação da temperatura, a umidade relacionada ao equilíbrio, imperfeições nas embalagens e ações de predadores. As principais causas de alteração dos alimentos são modificações que acontecem destruindo parcialmente ou totalmente suas características essenciais. As pequenas e grandes alterações refletem diretamente sobre os caracteres organolépticos, composição química, estado físico, estado de sanidade e valor nutritivo dos alimentos. E são classificados conforme a facilidade de alteração que nós vamos ver a seguir. Os alimentos não perecíveis não se alteram facilmente. Quais são esses alimentos? Açúcar, farinha, arroz, feijão. E os alimentos perecíveis incluem alimentos mais importantes do consumo cotidiano, os quais se alteram com facilidade, que é justamente as carnes, as frutas, os ovos e os pescados. Então, para esses alimentos a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque eles se deterioram com mais facilidade. E aqui para você visualizar o processo de industrialização do trigo em farinha de trigo. Aqui temos o trigo natural, que vai para a indústria, passa por um processamento e é embalado para comercialização. Aqui outro exemplo, que é a questão do óleo de soja. E aqui fica um alerta para você.
Esse processo de industrialização, característico da alimentação na atualidade, traz como consequência um distanciamento humano em relação ao alimento entre sua produção e o seu acesso. A industrialização dificulta a percepção da origem ou dos ingredientes que compõem um determinado alimento. Os rótulos com informações alimentares e nutricionais, por exemplo, têm importância em políticas públicas de saúde e segurança do consumidor. Podem causar estranheza pela falta de conhecimento dos nomes de produtos químicos citados na lista de ingredientes, como componentes alimentares. Então, o que geralmente a gente encontra na lista de ingredientes são gordura saturada, conservantes, espessantes, gordura trans, aditivos químicos, né? É uma gama de substâncias que estão presentes na lista de ingredientes e que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né, professora? Isso mesmo, por isso que é importante, né, você sempre estar lendo o rótulo, porque assim como outros tipos de alimentos, as pessoas podem ter também alguma alergia, né, a algum desses ingredientes que compõem os alimentos. E se você não leu, você não vai saber se o alimento contém ou não determinado alimento, né, determinado ingrediente. Vamos supor pessoas que têm alergia a conservantes. Tem pessoas que não podem consumir nada que contém conservantes. Então, essas pessoas obrigatoriamente têm que ler os rótulos dos alimentos, porque não dá para ficar só no achismo, né? Ah, eu acho que a bolacha não tem conservantes. Isso né? mesmo. Então, é muito importante ler o rótulo dos alimentos antes de adquirir o alimento. Isso mesmo, muito bem. E vamos entender um pouquinho sobre a questão do consumo alimentar no Brasil. De acordo com resultados da última pesquisa de orçamentos familiares, em 2008 e 2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, houve um aumento do consumo de alimentos industrializados. Os alimentos consumidos com mais frequência são os biscoitos, doces, refrigerantes, refeições prontas, mistura industrializadas, nada diferente do que nós citamos aqui ao decorrer da aula. Destaca-se deste modo que a dieta do brasileiro ainda possui alimentos tradicionais, como o arroz e o feijão. No entanto, há um crescente consumo de alimentos com teor reduzido de nutrientes e de alto teor calórico. Houve o aumento de consumo de bebidas com adição de açúcar e diminuição do consumo de frutas, legumes e verduras, que são os alimentos naturais. Diante desta situação, observam-se a necessidade e a importância das ações de educação alimentar e nutricional para a promoção de práticas alimentares mais saudáveis, de modo a garantir o crescimento e desenvolvimento adequado de crianças e adolescentes, promover a saúde e a prevenção das doenças relacionadas à alimentação e manter o balanço energético. E algumas recomendações nutricionais. Procurar manter o peso sempre dentro dos limites adequados, os limites saudáveis, limitar o consumo energético procedente das gorduras, substituir as gorduras saturadas, principalmente de origem encontradas em animais, na pele de aves. Então, dar atenção maior também para esse tipo de gordura e substituir por gorduras insaturadas, que são gorduras boas, e eliminar a gordura trans, encontrados também em alimentos industrializados, como sorvetes, biscoitos e doces em geral. Aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras e cereais integrais e frutas secas. Os cereais integrais porque possuem muito mais fibras e fazem bem à nossa saúde. Limitar o consumo de açúcares, ou se for consumir açúcar, optar por um açúcar de maior qualidade, como açúcar mascavo, açúcar demerara, em substituição do açúcar branco, açúcar refinado. E limitar o consumo de sódio. E aí fica uma reflexão para você sobre tudo que nós falamos aqui na nossa aula. O que é mais importante para você na hora de se alimentar? A praticidade com que o alimento é preparado ou os benefícios que trará à sua saúde? Então, cabe a você fazer essa escolha, né? O que será mais prático para a sua saúde? Consumir alimentos prontos ou alimentos naturais? Então, você deve, com certeza, utilizar o bom senso na hora de fazer as suas escolhas alimentares.
Você tem alguma consideração, professora? Isso mesmo. Não que esses alimentos sejam proibidos, né? Eles até podem ser consumidos, mas que isso não vire rotina. A gente sabe que realmente, de vez em quando, não tem como mesmo devido à correria, mas isso não pode tornar-se uma rotina, tá? Então, muito cuidado na hora de escolher os seus alimentos. Na hora de escolher, lembre-se, eu tenho que me alimentar, mas me alimentar com uma qualidade, né? Tem que trazer benefício para a minha saúde, ok? Então, não se esqueça disso. Obrigada pela sua participação, tá? E a gente ainda vai se encontrar aqui no chat. Isso mesmo. Agora nós vamos dar um intervalo para que você possa realizar todas as suas atividades e voltamos em breve com as correções. Até logo. Então vamos iniciar agora o nosso momento de interação. Você teve um tempo aí para desenvolver as suas atividades sobre a nossa aula que a gente abordou hoje e agora vamos corrigir as atividades e verificar se você conseguiu acertar todas as respostas. Então vamos aqui no quadro. Questão 1. O que alimentos ultraprocessados tendem a apresentar em sua composição nutricional? Resposta: alta densidade energética, menos fibras, porque a gente sabe que quando o alimento ele é processado, eles perdem as fibras naturais. Um exemplo são as frutas e posso utilizar o mesmo exemplo que eu já citei anteriormente, como o abacaxi. O abacaxi natural ele contém as fibras próprias, porém quando ele passa por um processamento para ser utilizado como abacaxi em calda, com certeza ele vai perder essas fibras. Contém também mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas, conservantes, estabilizantes e aromatizantes. Todas essas substâncias são utilizadas nesses alimentos para torná-los mais agradáveis ao paladar. É lógico que o processo de alimentos, eles são benéficos também, né? Porque proporcionam para nós consumir um alimento com características melhores, como arroz, feijão, macarrão. Porém, tem um lado oposto também, porque se consumido em excesso, alimentos ultraprocessados podem trazer diversos malefícios à nossa saúde. Vamos ouvir agora uma complementação da professora sobre essa questão. É isso mesmo, né? Como a gente falou, não que esse alimento não seja saudável, ele até é saudável sim, mas não como um alimento in natura. Então aqui alguns exemplos, né, quando a gente fala da composição nutricional, né, que a gente sempre fala aqui. Então a gente vê a diferença entre um alimento in natura, que realmente é um alimento muito mais saudável, né, não tem questão de conservantes, não tem questão de aromatizantes. Então assim, é realmente o que tem na fruta, né. Aqui no caso, como a professora deu o exemplo do abacaxi, a questão do açúcar. Lembre-se, além de você estar consumindo já uma quantidade de açúcar que vem na fruta, né, que é a questão da frutose, você ainda está adicionando mais açúcar a essa fruta, né, que a gente viu aqui que tem adição de açúcar, de sal, de conservantes e outros ingredientes. Então, é só ter um cuidado para que não vire rotina a questão da ingestão de alimentos ultraprocessados, ok? Isso mesmo. E por que altas quantidades de sódio? Por que a indústria utiliza tanto sal nesses alimentos? Justamente para conservá-los, para que eles durem mais tempo nas prateleiras do supermercado. E isso acaba sendo uma questão de malefício para nossa saúde. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Então vamos para a questão 2. Quais os prejuízos e consequências causados ao indivíduo devido ao consumo excessivo de alimentos industrializados? E aí, o que é que você tem a me dizer sobre essa questão? O que você acha? O que é que o consumo excessivo de alimentos industrializados podem causar para nós consumidores, para nós cidadãos? Hoje na aula eu expus para você uma gama, né, de consequências, como o desenvolvimento de algumas doenças associadas ao alto consumo de alimentos ultraprocessados,
como, por exemplo, colesterol alto, obesidade, o alto consumo de açúcar que tem embutido nesses alimentos podem propiciar um desenvolvimento de diabetes, o alto consumo de sódio presente principalmente em alimentos embutidos, como presunto, salame, podem também propiciar o desenvolvimento de hipertensão arterial. Além de que o alto consumo de alimentos industrializados atinge a nossa cultura alimentar, a nossa relação social e o meio ambiente, certo? Por que a nossa relação social? Geralmente as propagandas de alimentos industrializados mostram pessoas comendo alimentos processados e se interagindo com outras pessoas, mas na verdade isso é um engano. Você já viu alguém comendo um salgadinho e interagindo junto com outra pessoa? Lógico que não. Geralmente essa pessoa vai se isolar, né? Vai comer sozinha, vai ficar ali em frente ao computador. Então essa é a função dos alimentos práticos, que você consuma um alimento mais prático enquanto você faz outra atividade, e não que você pare de fazer o que você está fazendo para dar a atenção que a alimentação merece, né, professora? Isso mesmo, e a gente tem, né, uma colaboração aqui sobre a questão 2. A tutora Valéria Inácio, né, de Alta Floresta, nos encaminhou aqui a resposta da turma, ok? Então vamos ouvir. Bom, a turma do Polo de Alta Floresta nos diz que, como consequência, né, ao consumo desses produtos industrializados, são inúmeras. E quais são elas? Pode ser, como a professora falou, a obesidade, a hipertensão, a probabilidade de doenças degenerativas, alergias, cirrose hepática, os cálculos renais, entre outras doenças. E aí vocês acertaram, realmente são alguns dos exemplos, né, de doenças que podem ser causadas pela alta ingestão de produtos industrializados, processados ou ultraprocessados, são justamente algumas dessas doenças que foram citadas aqui pelo Polo de Alta Floresta. Então, obrigada pela contribuição. Se algum outro polo citou, né, algumas doenças diferenciadas que não essas, podem nos encaminhar que a gente também compartilha com todo mundo a sua resposta. Isso mesmo, muito obrigada pela sua contribuição e muito bem lembrada a questão da alergia, principalmente a criança. Se a criança, a gente não sabe o que esses aditivos químicos, essas substâncias presentes nesses alimentos podem causar a longo prazo. A gente percebe hoje em dia muitas crianças hiperativas, né, que não têm concentração adequada ou que possuem algum tipo de alergia. Será que é por causa desses alimentos? Na verdade, a gente não pode afirmar nada porque não temos estudos comprovando, né, essa questão dos aditivos químicos e das substâncias consumidas em excessos. Porém, é um caso também a se pensar e a se conscientizar. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. 3. Qual o objetivo do processamento de alimentos em produtos alimentícios? E aqui uma possível resposta, se você tiver uma resposta diferente, você pode mandar ali no chat também com a professora Caroline. Então, torná-los mais práticos e atrativos, aumentar a vida útil do alimento, enriquecimento com vitaminas e minerais e obtenção de sabores diferentes, entre outros. Então, esse é o principal objetivo do processamento de alimentos em produtos alimentícios. É justamente criar outras opções de alimentos, né, para que a gente possa estar consumindo. E essa questão do enriquecimento com vitaminas e minerais, temos que prestar muita atenção. Um exemplo para você se você compra, por exemplo, um bolo de cenoura, de embalagem, industrializado, esse bolo ele vai ter ali o sabor da cenoura, certo? Mas não vai ter os nutrientes associados ao sabor da cenoura. Então, seria como se estivesse enganando o consumidor. Consuma um bolo de cenoura que tem nutrientes sintéticos, não são nutrientes naturais da cenoura. Então, é muito melhor você fazer um bolo com nutrientes, um bolo da cenoura natural, com nutrientes naturais, do que você comprar um bolo de cenoura industrializado, que é o pozinho, né? Então, a gente tem que analisar também essas questões, né, professora? Isso mesmo, e como a gente viu, esses alimentos, eles são realmente necessários, né? Imagina o que teria no supermercado se não fossem os alimentos, né, processados. Como é que a gente ia conseguir conservar esses alimentos? Então, não teria como, realmente a gente tem que ter os alimentos processados, né?
né, e ultraprocessados, mas como a professora falou, se eu tenho a chance de ter um outro caminho, por que não ir pelo outro caminho? Sempre lembrando que a questão das vitaminas, dos minerais, realmente não é que elas não existam nenhum tipo, elas existem, né? Muitas vezes perdem a qualidade desses nutrientes, a quantidade desses nutrientes. Então, assim, realmente não é um alimento tão nutritivo quanto um alimento in natura. Na verdade, nós temos que utilizar estratégias, né, professora? Procurar mesclar ali no final de semana, que você não tem tempo, talvez, de preparar um bolo natural, você pode consumir, mas que esse consumo não seja feito com frequência, né? Sempre alternando o consumo de alimentos naturais com alimentos processados. Lógico que você não vai parar de consumir alimentos processados, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa desses alimentos também no nosso dia a dia, assim como a indústria também depende de nós, consumidores, para comprarmos esses alimentos. Então, é uma troca, certo? Então, vamos para a próxima questão. As alterações de alimentos são todas as modificações que ocorrem, destruindo parcialmente ou totalmente suas características. Classifique e cite exemplos de alimentos conforme a facilidade de alteração. Resposta. Temos aqui os alimentos não perecíveis. Quais são esses? Açúcar, feijão, arroz, farinha, temos o macarrão, diversos outros alimentos que não se alteram com facilidade. E já os alimentos perecíveis são carnes, pescados, frutas, hortaliças, leite e ovos. Então, eles são classificados, né, conforme a facilidade de alteração. Talvez na escola que você trabalha, você também tem que dar essa devida atenção à questão do armazenamento desses alimentos, dos alimentos perecíveis e dos não perecíveis, e também classificá-los conforme a validade desses alimentos, né, professora? Isso é muito importante. Então, assim, na hora que você está recebendo, né, o produto, seja ele perecível ou não perecível, tem que ter esse cuidado, né? Se é não perecível, não é porque ele não vai estragar com facilidade que eu não vou ter um cuidado. Tem que ter sim a questão de colocar, né, os alimentos que vão vencer mais cedo para frente e utilizar logo esses alimentos e deixar os novos para trás para serem utilizados futuramente. A questão também de carnes, de verduras e legumes, né, as frutas, ter esse cuidado, né, porque jogou lá no chão e vai passar 2 dias lá no chão. Não, você tem que ter o cuidado de armazenar no local adequado, né, para que esse alimento não estrague. Lembre que tudo isso tem um custo, né, e você é responsável por cuidar desse alimento, tá? Para que quando ele for ser servido, ele ainda esteja com suas características normais, né, e nutritivas. Isso mesmo. Sobre a questão dos alimentos não perecíveis, na hora do recebimento você deve ficar de olho na validade. Se esses alimentos estão chegando para você e estão muito próximos de vencer, né, não devemos receber esse alimento. Pedimos para trocar, porque é um direito nosso, né? Tem um alimento em que você vai poder consumir no tempo certo em que a alimentação deve ser ofertada para as crianças dessa escola. Então vamos partir aqui para a próxima questão. Questão 5. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista as fases do processamento de produtos alimentícios. Aqui no quadro não deu para se encaixar todas as questões, mas vocês têm aí e podem acompanhar direitinho a ordem das respostas. Então, questão A. Transformação da matéria-prima selecionada em produto alimentício. Consiste na limpeza, na separação das partes não comestíveis e higienização. Qual é a fase que correspondem a essas transformações que se refere à questão? É justamente a fase de beneficiamento. Na fase de beneficiamento que vai ser selecionada as matérias-primas para que sejam comercializadas com qualidade, ok? B. Fase em que há utilização de diversas tecnologias, processos físicos, químicos e biológicos para a produção do produto final. Qual que é essa fase? É a fase de elaboração. Ao decorrer da aula, você viu como que acontecem os processos físicos, químicos e biológicos para que o produto tenha uma qualidade final.
C. Fase em que ocorre o aumento do tempo de vida útil de prateleira dos alimentos por meio de processos que evitam as alterações indesejáveis nos produtos. Qual que é essa fase? É a fase de preservação e conservação. Está aqui a resposta C, fase de preservação e conservação do alimento, certo? E a última frase é a fase de preservação dos produtos para que eles não se deteriorem. Temos a resposta aqui, a fase de armazenamento. Questão D, a resposta é armazenamento, que é justamente nessa fase em que o alimento deve ficar acondicionado em locais adequados, em locais limpos, que não há presença de ratos ou pragas que possam estar atingindo esse alimento. Tem que ter atenção também à embalagem. A embalagem funciona como uma espécie de barreira entre o alimento e o ambiente que ele está exposto, para que não haja incidência de luz nesse alimento, para que ele tenha o tempo de vida útil que está descrito na embalagem. Então, todas essas fases são fases essenciais para que ocorra a excelência do alimento que vai ser comercializado ao consumidor, a nós, né, que também somos críticos, né, na hora de escolhermos os nossos alimentos. A gente é crítico, assim como a indústria de alimentícia é crítica, nós também devemos ter para adquirir aqueles alimentos que possuem mais qualidade, né, para o nosso dia a dia. E aí, professora, temos interação? Alguma Não, resposta? nenhuma interação, mas só complementando, né, o que a senhora já falou em relação a essa questão, a gente viu que cada fase aí, ela é diferenciada, por isso ela é muito importante, né? Cada fase com suas características e que cada fase deve ser cumprida mesmo do jeito que exige, né, a legislação. E em relação a leitura dos rótulos, né, é importante também lembrar de sempre ler a questão da data de fabricação e validade dos alimentos, porque muitas vezes as pessoas não se ligam a isso, acabam comprando o produto e quando chega em casa o produto está vencido. Então isso é muito importante também observar, tá? Geralmente quando um produto está na promoção, veja, tá? Veja a data de fabricação e de validade, porque geralmente é um produto que vai vencer já há um tempo muito curto. Isso. Então, às vezes a gente fala, opa, tá barato, eu vou comprar uma grande quantidade e quando você for usar, realmente ele não serve mais. Então, não adiantou você pegar aquela promoção se o alimento não vai mais ser possível ser ingerido porque passou, né, da data de validade, ok? Então, muito obrigada pela atenção da aula de hoje e a gente sempre convida você a estar, né, voltando um pouquinho na aula, revendo a aula para que você possa ter uma melhor fixação do conteúdo estudado. Isso mesmo, e lembre-se, na hora de analisar o rótulo, veja, aqueles alimentos que possuem uma gama de substâncias, de nomes na lista de ingredientes, são alimentos ultraprocessados, então maior atenção a esses alimentos. Nós agradecemos aqui pela sua participação, por você estar nos acompanhando, ter interagido no chat, né? Mande sua resposta sempre, não deixe de mandar sua resposta. Então, obrigada pela sua participação e até uma próxima aula.